Amém, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Vocês estão aí? Amém. Então, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Sou esposa desse pastor bonito que estava aqui em cima, pastor Michael. Somos agora dia 23 de julho e eu espero que ele não esqueça. Então, hashtag fica a dica. Nós estamos completando 13 anos de casados legalmente. Nós não éramos cristãos, quem conhece a nossa história. Estamos juntos há 17 anos, mas casados legalmente 13 anos. Agora é dia 23 de julho. Pessoal, glória a Deus. Oi? 23 de julho. Agora eu não me lembro se é julho ou junho. Eu acho que é julho. Mas é 23 de alguma coisa. Hã? Julho? Tem certeza, amor? Eu vou olhar na certidão. Amém. Somos pais da Natália, do Lourenço e da Valentina. A Natália, essa moça que está aqui na frente, que estava aqui tirando foto antes. Não, essa... Esse aqui é o Léo, gente. Dá tchauzinho pra eles, Léo. Ficou da cor da blusa. Esse é o Léo. O Léo é nosso filho adotado, né, Léo? Não foi mais lá em casa, né, Léo? Deixa eu pegar. Perdi minha linha de raciocínio. Cadê a moça? Cadê? Daqui a pouco ela aparece aí. Ela tá ali, ó. Ali. Ela tá naquela fase que se vocês convidar ela para comer na casa de vocês, vocês vigiam, gente. Porque olha, às vezes ela faz uns jejum, eu dou glória a Deus, porque eu penso, vai dar uma aliviada nos armários quando a guria volta a comer. Meu Deus. Ela tá com 13 anos, então se vocês convidarem ela para ir comer na casa de vocês, vigia, tá? Aumenta a comida, bota umas coisas para encher lá. O Lourenço é o nosso batera, né? Tá por aí, batera, goleiro, tá lá atrás. Ele disse que ia sentar lá atrás. Eu disse pra ele, eu vou ficar de olho em ti. Ele não sabia que eu ia pregar. E eu vou ficar mesmo, tá, Lourenço? E a Valentina, nossa bailarina, tá ali sentadinha ali na frente, anotando já. Somos muito felizes com aquilo que o Senhor tem nos entregue. Amém? Muito felizes por servir a Deus. Muito quando nós cantamos aqui que nós temos a Ele, tudo que precisamos ter é Ele. Isso é uma verdade para nós. Quando nós olhamos ao redor e percebemos algumas coisas, a gente lembra que a gente tem tudo que a gente precisa e isso nos basta. Amém? Então, tenho 34 anos, tá? Essa parte eu não falei. Você pensar, a pessoa tem uma criança com 13 anos. Que idade ela tem? 34. Amém? Respondida a sua pergunta, quase a idade da Adriele. A Adriele tem quase a minha idade, ela tem 33, né, Adriele? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Amém. Você conhece a história da parábola do semeador, mas eu vou ler rapidamente, caso você não tenha passado por ali ainda. Eu vou ler rapidamente, então eu gostaria que você me acompanhasse do versículo 1 até o versículo 23, então a gente vai ler de uma forma um pouquinho mais estendida, amém? Então acompanhe comigo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde
não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, dos céus, do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Vocês acompanharam aí? Glória a Deus. Eu disse que a gente ia ler de uma forma um pouquinho mais estendida. E o que eu gostaria de falar nessa noite é acerca das sementes que competem no terreno do nosso coração, acerca daquilo que está competindo com o crescimento da semente da fé que foi lançada em nós. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, que você entendesse a importância dessa parábola, porque lá em Marcos 4:13, você não precisa abrir, eu vou só rapidamente, fala da mesma parábola. Marcos capítulo 4, versículo 13, fala da mesma parábola, só que ele fala o seguinte: então Jesus perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma delas. Se isso não for uma verdade para você, o resto vai ser muito difícil de ser. Então, eu gostaria que você entendesse a importância daquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração nessa noite. O quanto nós precisamos sair daqui com o entendimento do que o Senhor está querendo dizer. A semente, então, é a palavra de Deus. E o solo, a condição do nosso coração. Quando a parábola fala sobre eis que saiu o semeador a semear, quem é o semeador? É o Senhor. E sabe qual é o problema? É que nós medimos a produtividade e a fecundidade de uma palavra que Deus falou, se é de Deus ou não, se ela deu ou não frutos. Então eu começo a medir, essa palavra, isso não veio de Deus porque não deu frutos. Só que o que essa parábola está dizendo, e eu vou voltar lá em Mateus, o que essa parábola está dizendo é que não é a semente que foi lançada que está em jogo, mas é o terreno ao qual essa semente caiu. A culpa não é do
que Deus disse. A culpa não é do que foi lançado. A semente da fé, e você conhece a palavra que diz que a semente é como um grão de mostarda, e você já deve ter pesquisado que o grão de mostarda ele é tão pequenininho, ele parece a cabecinha de um alfinete, o grão de mostarda. Só que a Bíblia diz que se nós tivermos uma fé como essa, é possível mover montanhas, e nós vamos entender sobre isso. Deus não está sendo julgado pelo que eu faço, eu estou. Se o Senhor ele lança a semente, a parte do Senhor é lançar a semente, e a parte dele ele fez e faz todos os dias. Quem recebe aquela semente que está com a responsabilidade na mão? E eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar algo, mas você sabe que isso demanda tempo, isso demanda cuidado, e o nosso coração é esse jardim. E um jardim, quando ele fica uma semana sem ser cuidado, eu morava numa casa que tinha tanto mato, mas tanto mato, que a gente cortava a grama, no outro dia a grama estava grande de novo. Eu, misericórdia, mas que tanto? E o Senhor ele sempre usou as coisas simples para nos mostrar a forma que Ele tem de agir em nós. Hoje nós temos, máquinas, mercados. Hoje a gente não lida tão de perto com as pessoas da agricultura. Mas tem pessoas que têm hortas. Quem é que tem horta em casa? Ninguém, gente. Amém, glória a Deus. Viu que difícil conhecer alguém que tem uma plantação? Eu até tentei fazer uma horta, mas eu tenho um cachorro. O nome dele é Marley. E aquele cachorro, ele é o aperfeiçoamento dos santos na minha vida. Porque ele come tudo, gente. Ele come chinelo, ele come as plantas, ele come cadeira, tudo ele come. Então eu até tentei ter uma plantação, mas o Marley me impediu. E eu gostaria de falar ali no versículo 22, ele fala o quê? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E aqui nós estamos falando de uma semente que está competindo no nosso terreno. E a gente sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então será que é só eu pegar e colocar lá no YouTube uma mensagem e ficar dia e noite rodando aquilo ali, e a minha fé ela vai aumentar e vai ser produzida em mim uma fé sobrenatural? Porque a palavra diz que a fé vem do ouvir. Mas o que na verdade a Bíblia está dizendo é que à medida que eu ouço e que eu tenho contato com a presença do Senhor, e esse contato com a presença do Senhor revela em mim aquilo que a palavra precisa transformar em mim. Então não se trata de você só colocar uma mensagem no YouTube e ficar... Isso é muito bom, isso vai edificar você, glória a Deus por isso. Melhor você ver isso do que olhar outras coisas que não vão edificar você. Porém, não é só isso. Isso não substitui o resto. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé é ativada pela sua exposição à palavra, unida à conexão com a palavra de Deus. Então você precisa ler, você precisa fazer, você precisa preparar o seu alimento, o alimento do seu espírito. Você não pode esperar só que alguém que foi lá, orou, jejuou, estudou a palavra, agora essa pessoa ela vai vir e vai trazer tudo prontinho para você se alimentar. Ai, é tão bom, né? Às vezes, quem é que é dona de casa aqui, que cozinha, faz comida? Amém. Achei que vocês não iam levantar a mão também. Tem coisa melhor do que a gente comer às vezes uma comidinha dos outros. É bom, né, Karine? Ai, coisa boa comer uma comidinha feita pelos outros.
Mas daí tem aquele momento que tu chega assim, mas eu queria comer uma carne, que eu faço assim, assim, assim. E daí tu sabe exatamente como fazer aquela carne, quem tem que fazer é tu. É bom comer a comida dos outros, mas é melhor ainda quando a gente faz do jeitinho que a gente gosta. E melhor ainda é na palavra de Deus. É muito bom chegar aqui, ouvir a palavra e se alimentar e estar em comunhão com os irmãos. Isso é uma coisa, mas uma coisa não pode substituir a outra. O Senhor espera que você faça isso, mas que você também entre dentro do seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto ouve você. Então uma coisa não pode substituir a outra. É a palavra que aprimora e treina o ouvir. Porque às vezes a gente está, o pastor fala que Deus falou com ele, ou tem a minha amiga que fala que Deus fala com ela. E sabe que durante todos esses anos que eu sou convertida, eu entrei para a igreja mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu fui para a igreja e o Michael não ia, e eu permaneci indo até que o Senhor tocou no coração dele. E eu me lembro que eu pegava e eu pensava assim, as pessoas, Deus, aquela pessoa disse que Deus fala com ela, mas como é que é? Será que como é que é a voz, né, de Deus? Como é que se ouve Deus falando? E durante todo esse tempo eu escutei a voz de Deus de forma audível uma vez. E tá bom, porque Deus falou com Noé só uma vez. Tá bom uma vez. Não, tô brincando, gente. Mas de forma audível eu ouvi uma vez. Agora o Senhor, Ele tem várias formas de falar. A palavra dEle, ela é completa. Ela é poderosa. Ela tem o poder de nos limpar, de nos restaurar, de revelar o que ainda está em oculto dentro de nós. E às vezes a nossa palavra está ali, a palavra de Deus está ali, e a gente não abre a palavra, a gente não lê a palavra, e a gente quer que Deus desça e fale com a gente, mas às vezes tudo que Ele precisa falar está aqui, escrito. E à medida que você começa a ter contato com isso, você percebe, nossa, está aqui, Deus falou comigo. Você pode ouvir a voz de Deus também através de um impulso no seu espírito. Não precisa ser apenas de uma forma audível, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque isso demanda tempo para falar, tá, gente? Deixa eu seguir minha linha de raciocínio aqui. Cadê o reloginho daqui? Não tem? Foi demitido o reloginho só porque ele cantava. Amém. Mas o inimigo das nossas almas, o que ele faz? Ele trabalha dia e noite. E deixa eu abrir um parêntese por uma heresia que eu falo. Que o diabo, ele dorme e acorda pensando a mesma coisa. Fecha parênteses. Matar, roubar e destruir. Ele trabalha, ele está realmente empenhado nisso, ele não está se importando com o quanto isso vai ferir você, vai ferir quem está ao seu redor, o quanto isso vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua família. Ele não está se importando, mas ele está levando muito a sério esse negócio de matar, roubar e destruir. E o que ele faz diariamente é aumentar os nossos fardos. Ele trabalha para aumentar os nossos fardos e preocupações. E mais ainda, para aumentar a nossa atividade. Quanto mais cansado eu tiver, menos tempo para Deus. Quanto mais ocupado eu tiver, menos eu tenho contato com essa verdade. E de repente, o que Satanás quer é que você fique a vida inteira na igreja, muito ativo, trabalhando às vezes na igreja, mas sem o contato com a verdade. E isso é muito perigoso. Quando o inimigo planta preocupações em nós, ele lança sementes que competem com a palavra de Deus. E para falar sobre isso, eu vou ler bem rapidamente ali Marcos 9:17. Diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar.
Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que os expulsassem os espíritos, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esses dias o pastor pregou um pouco, falou um pouco sobre essa palavra, mas eu quero falar sobre algo um pouquinho diferente. Incredulidade não tem a ver com falta de fé. Aquele homem teve fé para ir até Jesus. E a fé, o grãozinho de mostarda. Ele pegou o menino, ele foi nos discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram resolver o problema. Ele pega o menino nos braços de novo e vai diante de Jesus e diz: Senhor, os teus discípulos não conseguiram. Até aí a gente já podia considerar fé, não podia? Se ele tivesse desistido, se ele não tivesse fé, ele ia levar o menino embora. Só que no momento que ele está ali, ele também fala acerca da sua incredulidade. E o que ele fala? Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, nos ajuda. E aí Jesus pergunta: se eu puder? Tudo é possível se tu crer. Então nós temos um terreno e duas sementes: a semente da fé e a semente da incredulidade. Ao mesmo tempo que aquele homem levou aquele menino até Jesus, ele não cria de todo o coração que Jesus pudesse de fato ajudar ele. E qual o problema do nosso terreno estar dividido? O problema é que a semente da incredulidade, enrolou a língua. A semente da incredulidade, ela suga os nutrientes necessários para que a semente da fé desenvolva no seu terreno. Então, por isso que é importante que esse terreno ele tenha exclusividade. É importante que esse terreno ele seja observado. É importante que esse terreno seja cuidado. Porque é muito fácil, às vezes, para pegar uma planta, tu tem que plantar. Na época da minha avó, ela dizia que se roubasse, pegava mais fácil a planta. Sabe o que é? Tu ia no vizinho e o vizinho não podia ver, porque se o vizinho visse, não dava certo. Aí tu ia no vizinho, esperava um horário que o vizinho não visse, roubava a planta, plantava. Essa planta pegava, porque roubada dava mais certo. Eu nunca fiz, tá, gente? Eu me lembro que um dia eu tô andando na rua e eu gosto muito de manjericão. Tentei plantar na minha casa, o Marley comeu todo o manjericão, o temperinho verde, ele comeu tudo. Eu não sei, o cachorro come tudo. Ele só não come a gente porque a gente não deixa. Senão, e ainda assim, às vezes ele dá umas mordidas na gente. Aí tô eu andando na rua, aquele dia eu me senti assim, ó. Eu disse, gente, ao ponto que chega a pessoa. Sabe quando tu não pensa? E eu vi uma mulher com um monte de manjericão. E eu parei a mulher na rua, tu me dá um pouco desse manjericão. Tu me dá um pouco desse manjericão. E a mulher até se assustou. Ah, te dou. E aí eu peguei aquele manjericão e saí faceira. Lá adiante eu, gente, eu parei a mulher na rua e eu pedi manjericão pra ela. Ela me deu e tal. Plantei, deu certo, não precisou roubar. Mas roubar eu nunca roubei. Mas segundo a minha avó,
não façam isso, não repetam isso, que roubar é pecado. Mas segundo a minha avó, roubando, quando a gente planta, dá mais certo. Minha avó não era cristã, tá, gente? Então, assim, só para deixar claro, só uma brincadeira, por favor. Existem pessoas que acreditam mais no intelecto do que na fé. E isso não tem problema você estudar, pelo contrário. Você precisa estudar, você precisa se inteirar, não só daquilo que a palavra diz, mas você precisa se inteirar das coisas que estão acontecendo ao redor. Por quê? Porque você precisa saber de que forma você vai usar a palavra de Deus para se posicionar com aquilo que está acontecendo. É muito importante que você estude. O problema é quando o seu intelecto começa a colocar em jogo a sua fé. É quando aquilo que você tem como conhecimento começa a causar dúvida dentro de você. Aí é que está o problema. Se o meu intelecto está afetando a minha fé, então eu aprendi coisas erradas e estou enchendo o meu terreno com sementes que competem com o que Deus está dizendo. Então, de repente, você estudou muito e você conhece algumas coisas, mas por você conhecer bastante, você já teve experiência em algumas igrejas, você já leu a Bíblia 85 vezes, você já teve experiência com Deus, e às vezes isso faz com que você se feche para o novo de Deus, porque Deus, ele sempre tem algo a mais. Deus, ele sempre tem algo novo. Só que se a gente começa assim, mas isso aí eu já vivi, eu sei como é que é, isso aí vai ser assim, isso aí vai começar assim, daqui a pouco vai progredir para isso e vai terminar de tal jeito. Você está se tornando uma pessoa cética, uma pessoa dentro da igreja que acha que entende todas as formas de Deus agir. Mas eu quero dar uma notícia para você: você não entende todas as formas de Deus agir. Você não sabe como Deus vai agir numa situação que talvez você até já viu uma situação parecida, mas Deus, se Ele quiser, Ele age de uma forma diferente nessa mesma situação. Então você não tem poder para saber isso. Nós temos a nossa mentalidade muito limitada. A fé não nega a existência de um problema. Ela nega ao problema um lugar de influência. A sua fé não é para você, agora eu tenho fé, eu não tenho mais problemas, não. A Tainá abriu o culto aqui, ela disse, eu durante muito tempo precisei lidar com a depressão, com a ansiedade, e o que ela disse? Ela não disse assim, quando eu vim para Deus isso acabou. Sabe o que ela disse? Eu descobri que com Deus eu sei tratar isso de uma forma diferente. Eu sei lidar com isso de uma forma diferente. Então, a fé, ela não vai negar que você tem problemas. Ela não vai acabar com os seus problemas. Mas ela não vai dar o lugar que o problema quer ter na sua vida, que é de influência, quer dizer, agora você está com esse problema e porque você está com esse problema, você paralisa. Não, a fé, ela nega ao problema um lugar de influência. Então não são seus problemas que influenciam na sua fé. A sua fé impacta nos seus problemas. A sua fé, ela ensina a lidar com os seus problemas. A sua fé, ela ensina a olhar e decretar aquilo que Deus já falou. É muito mais do que você conhecer a Deus de ouvir falar, ouvir testemunhos de alguém que já experimentou de Deus. É você experimentar na sua vida, na sua casa. Onde é que eu estava? A água, que é representada pela presença de Deus, que cai no solo, rega todas as sementes. Existe um solo, sementes que foram lançadas, e a água que cair ali vai regar toda a semente que tiver no solo. Árvores frutíferas e ervas daninhas. De quem é a responsabilidade de manter esse jardim saudável?
Você não pode chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu não sei o que aconteceu. O Senhor vai te dizer: sim, eu sei. Tu achou que já era suficiente o que eu tinha te entregue e tu te descuidou. Tu não manteve a atenção devida neste problema. Tu não manteve esse jardim saudável. Porque, gente, eu comecei a falar e não terminei, né? Que eu fui falar das flores lá que a minha avó disse que tinha que roubar. Mas não era isso que eu queria falar. Tu planta uma semente e às vezes é um sacrifício para aquilo dar um fruto. Agora deixa cair qualquer erva ali no meio, qualquer coisa que não presta para nada. Aquilo ali passa de ti bem rapidinho, ainda mais de mim, que tem 1,53 m ou 4,5 m. Eu não sei se eu não andei diminuindo nos últimos tempos. Não é 52, ou é 3 ou é 4. É um dos dois. Mas o meio faz toda a diferença. Quando a gente foi a gente viajou, né? Março. A gente foi no Beto Carreiro e eles estavam colocando a pulseirinha nas crianças para ver quem podia andar. Antes que o Maicon fizesse uma piadinha, eu só olhei assim, ó. Fala alguma coisa para te ver. Te toco lá de cima da Big Tower. Mas é um sacrifício para pegar uma semente que dê fruto. Mas deixa cair qualquer coisa ali que não vai servir para nada, que só vai servir para abafar. Cresce. Porque a água que cai ali, ela rega as duas sementes. Só quem tem a responsabilidade de manter esse jardim saudável é você. Você precisa cuidar do jardim, você precisa ter um contato diário com o jardim, você precisa deixar o Senhor passar o raio-x dele no seu coração e ver o que ainda está aí dentro, que não serve para nada que ele tem para você, e você precisa se permitir ser podado, arrancar aquilo que ainda está prejudicando o seu crescimento. Quando eu identifico qualquer sinal de arrogância, soberba, ira ou qualquer outra coisa que me faz pecar, preciso o mais rápido possível me arrepender para evitar que essas sementes ruins criem raízes. Porque uma vez que cria raízes, certamente pode ser removida, mas começa a afetar a personalidade. Olha só, quando eu percebo qualquer sinal de que existe em mim qualquer sentimento ou atitude demoníaca, porque tudo isso aqui que eu falei é arrogância, soberba e ira. Isso são atitudes demoníacas. Talvez você, pastora, mas de vez em quando eu me iro. Mas pastora, eu ainda não sou santa. Eu também não sou. Tô no caminho aí, estamos na luta. Só que o que eu quero dizer para você é que quando você pratica tal coisa, ou qualquer coisa relacionada à soberba, à arrogância, à ira, quando você identifica isso, você precisa se arrepender o mais rápido possível, para não permitir que a água caia ali, regue essa raiz, e essa raiz comece a prejudicar a sua raiz. A raiz que o Senhor está tentando fazer com que a raiz que está nascendo ali embaixo do solo, daqui a pouco você está numa construção, o Senhor está tirando coisas da sua vida, o Senhor está fazendo você entender o que serve, o que não serve, está lindo, está maravilhoso, daqui a pouco cai uma semente de soberba ali, e você não se arrepende. Também não vou, no casamento isso só lá em Campo Bom o pastor Jean disse que acontece. Aqui não acontece. O pastor Jean esteve aqui no nosso último culto de casais, gente, foi tremendo. Foi maravilhoso. E deixa eu dizer para você, você que é casal, priorize o seu casamento. Priorize a sua família. No final do ano nós teremos o nosso retiro de casais. E eu ainda, eu posso falar aquilo? Agora pode, né?
nós vamos fazer, só quem estava no culto de casais sabe dessa notícia, mas nós vamos fazer um casamento surpresa no nosso retiro. Casamento surpresa, casamento coletivo surpresa, acabou a surpresa. Casamento coletivo no nosso culto, no nosso retiro de casais. Então, se você ainda não é casada, se você quer acertar as coisas, não perca essa oportunidade. Pastora, como é que faz? Fala lá com o pastor Renan e a pastora Karina. A Maninha está ajudando eles na organização também. Nos procura no final do culto. Mas priorize isso. É só em dezembro, você já pode começar a pagar agora, sabe? Para você poder priorizar isso, porque, gente, foi sobrenatural o que o Senhor fez no nosso último retiro. Nós não temos palavras para descrever. E esse ano a gente tem uma coisinha a mais aí. Então, mulheres, vocês já podem começar a incomodar o marido agora, que vocês querem casar. Tô brincando. Mas quando nós percebemos, e isso acontece muito no casamento, eu também não vou falar, não vou pedir desculpa porque eu tô certa, ele tá errado. Mas só que você não percebe o quanto você está permitindo que essa semente de arrogância, de ira, de soberba estão caindo no seu solo. E sabe o que significa as suas raízes? O seu caráter, a sua personalidade estão sendo afetados pelas ervas daninhas que estão crescendo no seu campo, e você tem preguiça de arrancar. Eu não vou, é difícil, né? Que saco. Deixa, daqui a pouco passa. Não passa coisa nenhuma. Aquilo ali vai prejudicar você. Daqui a um tempo, talvez naquele momento você não perceba, mas daqui a um tempo você vai ver o quanto as suas raízes foram prejudicadas por você não ter tido o mínimo de humildade de dizer: me perdoa, mas eu não estou errada. Não precisa estar errada, só pede perdão. Eu era uma pessoa abençoada e eu sempre fui mais difícil assim de pedir perdão. E daí Deus começou a falar comigo, né, que o Maicon sempre me pedia perdão. Aí Deus começou a falar: tu tem que pedir perdão também. E daí eu chegava assim, aí eu olhava para aquela cara de debochado dele, porque ele sabia o que eu ia fazer. E eu dizia assim: tá vendo, Senhor? Ele ainda está debochando de mim. Só que daí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que se eu brigasse menos, eu pedia menos perdão. Então, para evitar que eu precisasse pedir perdão, eu comecei a... Vamos encerrar o assunto aqui? Porque senão vai sobrar para mim sempre. Porque eu sou sempre quem fala mais, quem discute mais. Então, vamos parar por aqui. Mas vamos continuar aqui. Procure ter intervalos cada vez menores entre a exposição a algo e um rápido arrependimento. O quanto antes você percebe isso, e você já, identifiquei, se arrepende, ora, vai para o Senhor, arranca essa semente e não deixa prejudicar a sua raiz. Sabedoria é reconhecer que Deus está trazendo algo à superfície e naquele momento está te dando uma graça. Lide com isso rapidamente. O Senhor está mostrando o que ainda existe dentro de você. Ele está dizendo em outras palavras: lida com isso logo. Não permita que isso enraize no teu coração. É rápido. Entendeu? Fiz. Não deveria ter feito. Se arrepende. Arranca a semente e segue o baile. Lide com isso rapidamente e completamente. A fé é como um grão de mostarda, por menor que pareça o grão, se estiver sozinho no solo, sem nenhuma outra semente competindo com ela, se tornará uma árvore imponente e eficaz. Se ela estiver, por menor que ela seja, se ela não estiver competindo com nenhuma outra semente, ela vai fazer aquilo que a Bíblia diz que ela faz, que é transportar montes, lançar um monte sobre o mar. Mas por que a gente não alcança isso? Porque o nosso terreno,
o nosso coração sempre tem mais de uma semente. Eu até venho na igreja, mas eu não creio que Deus possa fazer na minha vida. Faz na vida de um, faz na vida de outro, mas na minha. O nosso desafio não é ter mais fé, mas preservar o jardim para mantê-lo com as sementes que produzam frutos eternos. Se o terreno for exclusivo, o crescimento da fé é natural. O nosso desafio não é agora eu vou aumentar a minha fé. O nosso desafio não é esse. O nosso desafio é manter o nosso terreno exclusivo para a semente da fé. E sabe o que é o pior? Às vezes a gente vai para o Senhor, a gente ora, e a gente quer uma explicação. Senhor, me explica por que o Senhor não fez isso. Eu quero uma explicação. Eu estou orando, eu estou jejuando, estou lendo a palavra, estou indo na igreja, estou dizimando. Por que isso não acontece? Só que você não se empenha em querer uma explicação quando o milagre acontece. Quer ver? Uma pessoa que é curada de um câncer, a medicina não dá cura para câncer. Você sabia disso? Uma pessoa que faz um tratamento de câncer, a medicina diz que ela está para o resto da vida em tratamento. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? A medicina não dá cura para câncer. Agora uma pessoa chega diante do Senhor, como talvez esse menino aqui chegou, endemoniado, e o homem não pediu uma explicação. Uma pessoa chega diante do Senhor, ela é curada de algo que não tinha cura, e ela recebe aquilo de bom coração. Ai, minha cura, recebi, glória a Deus. Agora, quando não acontece, eu quero uma explicação. Deus me explica. Só que deixa eu dizer algo para você. Não é Deus que trabalha para você, é você que trabalha para Ele. Não é Ele que tem que dar uma explicação para você. É você que precisa entender que Ele é poderoso, e se Ele não fez, Ele sabe o porquê. E Ele saber o porquê tem que me bastar. Porque, eu recebi, tá bom, glória a Deus por isso, aleluia. Não recebi, amém, glória a Deus por isso e aleluia. A mesma coisa. Onde é que eu parei, gente? Se a semente da fé ficar competindo com dúvidas, questionamentos e divisão da mente, você estará produzindo uma guerra que não é para você. Você não tem ombros para carregar esse fardo. Porque tudo que você permitir que entrar nesse jardim vai crescer. E o trabalho depois que cresce é muito maior. Se a semente da fé, isso eu já falei. O jejum é a fome por algo que você não pode ver. Por que eu preciso jejuar? Eu coloquei isso aqui porque eu queria falar um pouquinho disso. Porque o jejum, ele revela o que ainda de muito carnal existe em mim. O jejum é quando você fecha os olhos para a fome daquilo que os seus olhos podem ver e produz dentro de você um apetite por coisas que você não pode ver. Então você começa a ter apetite da palavra de Deus. Você começa a ter apetite da presença de Deus. Você começa a querer mais do Senhor. Pastora, mas eu vou morrer. Não vai. Não morre. Experiência própria. Pode jejuar. Isso que você sente, essa coisa que você sente de eu vou morrer de fome. Sabe o que é isso? É só o carboidrato que você come. Você não come carboidrato, né? Mas é o carboidrato que você comeu demais, o seu corpo já consumiu tudo e agora ele está morrendo de fome de carboidrato.
Mas quando acabar o carboidrato, o seu corpo ele foi feito de uma forma tão inteligente que ele vai recorrer a outros meios. Ele vai para o açúcar, ele vai para a gordura, ele recorre a outros meios. Então você ficar um dia sem comer não vai matar você, beleza? Não gostar. Não, amém, gente? Não mata ninguém, tá? Se morrer, pode pedir para a família falar comigo depois, que eu espero que você não venha falar comigo. Mas não vai morrer. Amém. E onde a fé opera? É no invisível, não é no que nós estamos vendo. Hebreus capítulo 11. A fé opera no invisível. E por isso que fechar os olhos para o que é visível, fechar os olhos para a fome do que é visível, vai fazer com que você olhe com mais clareza aquilo que ainda não precisa mais estar aí. E aonde a incredulidade opera? No que nós podemos ver. Por quê? Moisés tira o povo do Egito, chega na beira do Mar Vermelho e todo mundo se depara com o mar fechado na frente. E olha assim, e agora, Moisés? Os olhos deles vendo o obstáculo para a libertação. E agora? Moisés fecha os olhos para o que ele podia ver e acessa o que ele não podia ver. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando do que nós não podemos ver. Quando nós falamos de incredulidade, estamos falando daquilo que os nossos olhos estão vendo. E a minha força, ela não pode estar na minha capacidade física ou no dinheiro. A gente viu ali ele falando sobre a semente que veio lá no versículo 21, que ele diz, no 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam. Quantas pessoas têm acesso à palavra, escutam a palavra de Deus, mas a ganância, o querer ter mais, sufocam a semente. E essa semente ela acaba morrendo, porque ela foi sufocada pelas coisas desse mundo. Então, a minha força não pode estar na minha capacidade física ou no dinheiro. Isso tudo são coisas que posso ver, mas precisa estar no que não posso ver. A banda pode subir, pode ir subindo. Você pode orar de forma omissa diante do Senhor e dizer assim: Senhor, se o Senhor quiser, faça a sua vontade. Senhor, se o Senhor quiser, age na minha vida. Ou você pode orar de maneira ousada e dizer: vontade de Deus. Você vai falar com a vontade de Deus. Seja feita. Você pode viver a vida toda. Sabe que esses dias eu estava meditando sobre ali a história que fala do rico e Lázaro. E me incomoda um pouco essa história. O rico viveu a vida toda, e eu não me incomoda por causa do rico, me incomoda por causa de Lázaro. Porque o Lázaro, ele tinha um tesouro dentro dele. Lázaro tinha conhecimento das verdades de Deus, e mesmo assim viveu como um pedinte na rua, comendo o que sobrava dos outros. E nós não precisamos viver uma vida assim. Nós podemos viver uma vida abundante. Nós podemos viver uma vida que se manifesta com ousadia, de acordo com a palavra de Deus. Porque é isso que a gente faz quando nós oramos com ousadia. É vontade de Deus, seja feita. Não é, Senhor, olha só, se o Senhor quiser fazer a sua vontade, eu aceito, tá? Eu estou aqui. Não. É vontade de Deus, seja feita. Aqui na terra, como é no céu.
A maneira de lidar com sua incredulidade é pôr a sua atenção naquilo que é eterno. Eu não sei você, mas eu, volta e meia, eu tenho que arrancar a semente da incredulidade. Porque às vezes eu olho para algumas situações, de coisas que Deus já me disse que faria, e eu questiono. Eu fico, Senhor, será? E quando eu entendo que eu estou questionando, na mesma hora eu arranco aquela, não, Senhor, se o Senhor disse que faria, o Senhor vai fazer, e isso não é para mim. Eu não tenho a opção de não crer. Eu não tenho a opção de não escutar aquilo que o Senhor está falando. Eu escolho crer, eu escolho manifestar a minha fé, eu escolho deixar esse terreno limpo para que a semente da minha fé cresça. Entenda a diferença entre o chamado de Deus e o que parece atraente. Sabe quando Eva, ela olha o fruto? A Bíblia diz que o fruto era atraente, era bom aos olhos e atraente ao paladar, algo assim, atraente ao paladar e bom aos olhos dela. E você precisa ter muito claro dentro de você o que é a verdade de Deus, o que é o chamado de Deus e o que parece atraente, porque o que parece atraente vai passar. E eu não estou aqui pregando contra você ter coisas. Você pode viver uma vida de muita prosperidade, e abre parênteses, prosperidade não tem a ver com você ser rico, mas prosperidade tem a ver com você não ter falta de nada. Mas isso não significa que você também não tenha bens, não tenha posses. O problema é quando os bens e as posses têm você. Deseje mais do que apenas bons momentos. Deseje uma vida abundante no Senhor. Sabe o que acontece? Você foi criado com um propósito. Deus, Ele não fez assim, ó. Meu Deus, agora nasceu a Andrine, o que eu vou fazer? Me perdi aqui, Deus falando, meu Deus, foi bom, né? Me perdi aqui, dei uma cochiladinha, a Andrine nasceu. E agora? O que eu faço com essa menina? Não foi assim, a ordem não é essa. O Senhor primeiro escreveu uma história, com todos os dias meu e seus contados.